Bom, turma, mais uma vez, boa tarde para vocês. A gente vai dar continuidade, né, à nossa aula anterior sobre os modelos atômicos. E hoje a gente vai tentar trabalhar algumas consequências dos modelos aí de Rutherford. Foi o modelo que a gente parou, né, na aula passada. Eu vou tentar relembrar algumas coisas aqui por cima para a gente dar continuidade aí. Então, vou voltar aqui. Pronto. O modelo de Rutherford, ele é totalmente diferente lá do modelo de Dalton e de Thomson, né? Só para a gente recapitular algumas coisas aqui, ó. A gente viu lá na aula passada o modelo de Dalton e também a gente viu o modelo de Thomson. Beleza? Aqui no modelo de Dalton, ele falava que o átomo era uma esfera, né? Até que o pessoal chamou lá de bola de bilhar. E no modelo de Thomson, devido à eletricidade, ele fala que na verdade o átomo ele teria subpartículas aqui, né, os elétrons. Ixi, galera, peraí, desculpa. Meu cachorrinho aqui tá enchendo o saco aqui na aula. Perdão. E no modelo de Thomson, ele teria eletrosfera, né? Aliás, não tinha eletrosfera, não tinha os elétrons aqui incrustados no átomo. Então, o que acontece? A gente vai ter aí, depois, em seguida, o modelo de Rutherford. Que aí o modelo de Rutherford ele fala que é totalmente diferente do modelo de Dalton e do modelo de Thomson. Ele fala que o átomo ele seria, na verdade, algo bem diferente. Não, brother. Olha só. O modelo aí de Rutherford, ele trabalhando lá com a radioatividade, ele vai falar que o átomo ele vai ser dividido em duas partes, né? A gente tem aqui a eletrosfera, que é essa parte, aqui a parte externa, aonde ficaria aqui os elétrons circulando o núcleo, né? Que é essa parte aqui inferior. E o núcleo aqui, que é essa parte interna, teria duas subpartículas, né? E a eletrosfera ele fala aí que é constituída pelos elétrons, que é a parte maior lá do átomo, e o núcleo teria os prótons. Só colocar aqui, ó, os prótons, e teria também os nêutrons. Então, veja só. Esse modelo ele é totalmente diferente desses outros modelos aqui de Dalton e de Thomson, né? Porque aí ele já fala na aparição de três estruturas subatômicas aí, que seriam os elétrons, prótons e os nêutrons. E ele fala outras coisas aí que é do tipo, gente, só um minuto, desculpa, peraí, rapidinho. Ei, Sansão, vem cá. Você não vai ficar aqui não, você vai lá pra fora. Dá certo não, isso aqui não. Vem cá. Pronto, desculpa, voltei aí. O cachorrinho tá danado aqui. Então, ó, Rutherford, ele vai falar algumas coisas, né? Que é o seguinte: o átomo ele seria composto basicamente de espaços vazios, aonde ficariam os elétrons. Então, os elétrons eles teriam a maior parte do átomo, mas essa maior parte ela seria um imenso vazio, aonde esses elétrons estariam circulando. E a menor parte, né, seria o núcleo, aonde ficaria aí os prótons e os nêutrons. E o núcleo, tá? Ele iria conter a massa do átomo. Então, toda a massa do átomo ele estaria contido aí, toda a massa do átomo ele estaria contido justamente no núcleo, tá bom?
Então, o núcleo seria onde estaria a massa do átomo. Aí vocês podem estar se perguntando assim, professor, como assim? O núcleo é a menor parte do átomo e mesmo assim é onde está contido a massa do átomo? Sim, a ideia seria essa. Então, o peso do átomo, né, ou a massa do átomo, ele poderia ser determinada a partir da seguinte equaçãozinha que a gente vai escrever aqui, ó. A massa do átomo, que a gente vai chamar de A, ela vai ser determinada pelo número atômico, que a gente chama de Z, mais o número de nêutrons. Ou seja, a massa do átomo ele vai depender do número de prótons, que vai ser a mesma coisa do número atômico, e o número de nêutrons. Ou seja, se eu souber a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons presente na minha estrutura, eu consigo determinar a massa. Só colocar aqui e fazer esse destaque para vocês. Esse N aqui, ó, ele vai falar, vai ser o número de nêutrons o Z, ele representa um número de prótons, que a gente também chama esse número de prótons, tá, de número atômico. E o A seria aqui o que a gente vai chamar aqui da massa do átomo, tá bom? Então a gente teria essa equaçãozinha aqui que a gente vai ter que lembrar dela, tá bom? Vou chamar aqui de equação 1. Essa equação 1 nada mais é uma equaçãozinha para a gente determinar a massa atômica, tá bom? Então, vou modificar aqui, vou passar aqui. A gente só fez uma recapitulação aqui. Essa aqui seria a informaçãozinha nova, essa equação aqui, ó. Então, modificando aqui. Aqui eu coloquei propriedades das partículas subatômicas, tá? Essas partículas subatômicas que o Rutherford mostra, que seria aí os elétrons, os prótons e os nêutrons, ela tem algumas características, algumas propriedades, né, que a gente vai falar de massa e de carga. O elétron, a carga dele a massa dele, né, que a gente tem que ter cuidado aí, ó. A massa dele é tão pequena que se torna desprezível. Por isso que na hora de você calcular a massa, você não considera a quantidade de elétrons. É como se você estivesse pesando, vamos supor, você vai pesar um trator, beleza? Aí sei quantas toneladas. Aí tem sei lá, um parafusozinho que se soltou. Será que esse parafuso vai fazer diferença no peso lá do trator? Claro que não, porque ele é muito inferior ao peso do trator, então ele não faria diferença nenhuma. Então aqui seria a mesma coisa, tá? O elétron, a massa dele é tão pequena que se torna desprezível. Então a gente considera igual a zero. Porém, tá? Entretanto, o elétron ele tem massa, só que a massa dele é muito pequena em relação aos prótons e os nêutrons. Então você considera a massa dele igual a zero. A massa dos prótons e a massa dos nêutrons, elas são muito próximas, né? Então se considera essa massa igual a 1. Então, a primeira ideia seria essa aqui em relação à massa. Prótons e os nêutrons é igual a 1. Os elétrons, por ter uma massa muito pequena, que a gente diz que é desprezível, a gente considera igual a zero. A segunda coisa, que não pode ser confundida de jeito nenhum com a massa, é a carga. Essa carga aqui seria uma carga elétrica. Beleza, galera? Cuidado, o pessoal confunde muito massa com carga, são coisas diferentes. Os elétrons, embora tenham uma massa muito desprezível, ele apresenta uma carga negativa, tá? Então essa carga negativa a gente vai representar sendo menos 1. Os prótons, ele tem a mesma carga do elétron, porém com sinal oposto, que é uma carga positiva.
que a gente vai colocar aqui mais 1. Então, os elétrons têm uma carga menos 1, os prótons uma carga positiva mais 2. Professor, e os nêutrons? Os nêutrons eles não vão apresentar nenhum tipo de carga, que é chamado de carga nula. Ele não, quando você vai calcular a carga do elétron, você não considera a quantidade de nêutrons, porque a quantidade de nêutrons ela não interfere, já que a carga ele não tem carga elétrica, tá? A carga dele a gente considera sendo nula. E aqui embaixo a gente tem a representação dos elementos químicos, né? Que a gente vai já começar a trabalhar com a tabela periódica. E os elementos químicos, quando você analisa a tabela periódica, eles vão apresentar esses números aqui que a gente vai dar destaque, ó. Esse aqui em cima e esse número aqui embaixo. Tanto o hidrogênio como o oxigênio, eles vão apresentar esses dois números. Deixa eu só colocar um exemplo aqui. Ó, ele vai ter uma representação que vai ser justamente essa aqui, ó. Aonde esse número que está aqui em cima, ele vai me informar o número atômico, ou, né, que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, o hidrogênio, se você for verificar o hidrogênio, ele vai apresentar apenas um único próton, então o número atômico dele é igual a 1. O oxigênio, o número atômico dele é igual a 8. Ou seja, ele vai apresentar 8 prótons, tá? Lá no núcleo dele. E aqui embaixo, essa representação que fica aqui embaixo é a massa, tá bom? A massa que fica aqui embaixo. Então, esse composto aqui, o hidrogênio, perceba que existe uma aproximação ao valor 1,008. Então a gente vai fazer alguns arredondamentos, a gente considera a massa do hidrogênio igual a 1. Mas ali na frente eu vou falar para vocês que existem uma classificação dos elementos químicos. Porque, embora ele tenha apenas um próton, a quantidade de nêutrons dentro do núcleo pode variar. Então eu posso ter compostos chamados lá de isótopos, né? Que vão apresentar beleza. Mariana, a carga dele vai ser nula porque é o seguinte, ó. Ele vai ter o número de prótons dele, do hidrogênio, se a gente for pegar aqui, ó, vou colocar a representação aqui em cima para o hidrogênio. Vou colocar 1 e 1. Se a gente for, eu vou já falar isso para vocês, a gente vai fazer o seguinte, ó. A massa dele vai ser igual a 1, tá bom? Que é o A. O número atômico, o número de prótons, é igual a 1 também. O número de nêutrons, perceba, se a massa é igual a 1 e o número atômico é igual a 1, a massa ela vai ser o número atômico mais o número de nêutrons. Então, se a massa... Perdão, deixa eu voltar aqui. Ó. Só botar uma borrachinha aqui. Se a massa dele é igual a 1, ó, se eu estou dizendo para vocês que a massa dele é igual a 1 e o número atômico é igual a 1, logo, o número de nêutrons, se a gente for calcular aqui, é igual a 0. Ou seja, o átomo de hidrogênio ele não apresenta a subpartícula do neutro, tá? Então ele vai ter um nêutro igual a 0. Por isso que a massa dele é igual a 1. Então o número de nêutron é igual a 0. Em relação à carga, se ele tem um próton, ele vai ter também um elétron. Se o próton é positivo, o elétron ele vai ser negativo. Então positivo e negativo se anulam. Então a carga dele vai ser igual a 0. Tá bom? Por isso que a carga do hidrogênio é igual a 0. Porém, tá? A gente vai ver já que ele pode adquirir uma carga positiva ou uma carga negativa. Vai depender da forma das ligações dele. Se ele ganha elétrons ou se ele perde elétrons, tá bom? Mas por enquanto, a gente vai trabalhar só com elementos químicos com cargas negativas. Aliás, com cargas nulas.
E isso só vai acontecer, essa carga só vai ser nula, tá? Quando o número atômico for igual ao número de elétrons. Porque aí tu vai ter a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Então, o elemento químico ele se torna nulo. A carga dele é nula. Aqui no oxigênio, ó, se a gente for ver a massa dele é 15,99. Então, a gente considera igual a 16. Tá bom? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês que os elementos químicos eles sempre são representados, ó, o número atômico aqui, sempre ele dá um número atômico e ele também dá aqui embaixo, tá, a massa. Então, dentro da tabela periódica sempre você vai ter essas informações. Pode acontecer também, tá, dependendo do autor aí, a gente ter, em vez de colocar o número atômico em cima, se colocar ele embaixo e a massa lá em cima. Isso pode acontecer também, tá? Aqui em cima a representação vem da massa e aqui embaixo a representação vem do número atômico. Aí vai depender muito do autor, de quem foi que elaborou a tabela periódica aí. Aí isso pode gerar uma dúvida pro aluno, porque o aluno vai falar assim, professor, então como é que eu vou saber quem é a massa e quem é o número atômico se depende de quem foi que elaborou a tabela periódica, né? Aí eu vou falar uma coisa para vocês que é a seguinte, ó. A massa, ela nunca ela pode ser menor do que o número atômico, tá bom? A massa, ela pode ser maior do que o número atômico ou igual ao número atômico. Ou seja, quando tu pegar um elemento químico, a primeira coisa que tu vai fazer é analisar qual desses números é o maior, se é o de baixo ou se é o de cima. O número maior, ele vai ser consequentemente quem? A massa. Então, você pode perceber, tá? Através desse exemplo aí, ou analisa quem é que tem o número maior. O número maior sempre vai ser a massa. A ideia é essa, beleza? No máximo, ou em uma única situação, a massa vai ser igual ao número atômico. E que situação é essa? É quando você analisa o átomo de hidrogênio. Porque o átomo de hidrogênio é um único elemento químico que a massa dele vai ser igual ao número atômico, tá? Em outros casos, nos outros elementos químicos, a massa sempre vai ser maior. Então, fica essa dica aí para vocês. Feito isso, galera, a gente já vai passar aqui, ó, para uma classificaçãozinha aqui dos elementos químicos, tá? Essa classificação é quando você faz comparativos, tá? Essa classificação só tem sentido quando tu faz uma comparação. Ou seja, tu vai pegar um determinado elemento químico, sei lá, chamar aqui de X, e tu vai comparar esse elemento químico com o outro elemento químico que eu vou chamar aqui de Y, tá bom? Então, tu faz o comparativo em relação a ele. Número atômico e a massa, tá? Número atômico e a massa. E aí tu define a classificação dele, se ele é um isótopo, se ele é um isóbaro ou se ele é um isótono. Professor, pelo amor de Deus, me explique isso aí direito, né? Como é que a gente vai entender isso, tá? Olha só esse exemplo aqui para os isótopos, galera. Permito sim, Joel. Uhum. Sim, sim, sim. Eu vou te adiantar isso, tá, Joel?
Mas a gente vai ver isso mais na frente, sobre a tabela periódica. Eu vou explicar das duas formas. Essa aí que tem o A1, A2, aí tem 3B, 4B, né? Tem grupos diferentes, A e B. Essa tabela era para não existir mais, entendeu? Porque é uma tabela antiga. Pela IUPAC, que é o órgão que é como se fosse é um órgão, na verdade, que onde os químicos se reúnem e faz a padronização, tá bom? Ela hoje, ela prevê que o número de famílias siga uma sequência do número 1 ao número 18, que são 18 famílias, tá bom? Isso, Aí as tabelas antigas chama de 8A, tá? A família 18 chama de 8A. Quando a gente chega lá em tabela periódica, eu vou explicar essa questão de B e de A, tá? Pra gente entender. Aí eu vou falar, que eu vou falar dos elementos representativos, dos elementos de transição. Aí a gente vai entender melhor isso aí. Tá, mas aí tanto faz a gente pegar essa tabela periódica. O ideal é que não fosse de 1 a 18, mas se a gente pegar essa outra, como eu vou explicar, a gente vai conseguir entender, não vai ter problema nenhum não, tá bom? Tá certo, Maria. Alguns livros vêm desse jeito, tá? Alguns livros vêm as duas coisas. Acho que o nosso livro, ele vem as duas coisas. Mas eu vou focar aqui, galera, tá? Senão a gente acaba se dispersando um pouco, ó. Isótopo, se a gente for analisar esses dois elementos químicos aqui, ó, tem o hidrogênio e hidrogênio. Beleza? Só que um, ó, ele vai ter a massa igual a 1 e o outro, a massa dele vai ser igual a 3. Porém, o número atômico deles é iguais. Ou seja, os isótopos eles são definidos da seguinte forma. Os isótopos eles têm que apresentar o mesmo número atômico, porém a massa entre esses elementos eles têm que ser o quê? Diferente. Se eu tenho elementos químicos que apresentam o mesmo número atômico e massas diferentes, eles são chamados de isótopos. Os isóbaros, se a gente for analisar aqui, ó, os isóbaros, eles vão apresentar, ó, número atômico diferente. Nesse caso, a prata é 47 e aqui é o paládio. O número atômico dele é 46. Então, esses elementos químicos aqui, ó, eles vão apresentar número atômico diferente. Porém, a massa aqui em cima, se você for analisar a massa aqui em cima, entre esses elementos químicos, a massa entre eles é igual. Quando eu tenho essa situação, eu estou diante de um elemento químico denominado de isóbaros. Ou seja, isóbaros, diferentes números atômicos, mesma massa. Isótopos é o contrário, mesmo número atômico e a massa diferente. E eu tenho uma outra classificação, tá? Que é essa aqui, ó, isótonos. Se eu for analisar os isótonos, eu vou ver o seguinte, ó. Eles vão apresentar aqui em cima e aqui embaixo, que é o número atômico, né? Ó, o número atômico deles vão ser diferentes, ó, 7 e 5. O nitrogênio, o número atômico dele é 7 e o boro aqui é 5. A massa do nitrogênio é 14 e do boro é 12. Então, eles vão ter massas diferentes, números atômicos diferentes e massas diferentes. E o que vai ser igual entre eles vai ser justamente a quantidade de nêutrons. Professor, então como é que calcula a quantidade de nêutrons? Através daquela equaçãozinha que eu falei para vocês, ó. Que vai ser justamente essa aqui, ó. Massa é igual número atômico mais número de nêutrons. Como eu quero calcular o número de nêutrons, vou colocar ele aqui em evidência. O número atômico vai passar para o outro lado subtraindo, ou seja, número atômico vai ser a massa menos número de nêutrons. Número atômico, na verdade. Massa menos números atômicos determina o número de nêutrons.
Então, eu posso vir aqui e subtrair, ó. 14 menos 7 dá 7. Então, o número de nêutrons aqui dos isótopos é 7. Do boro, 12 menos 5 também vai dar igual a quanto? A 7. Então, o número de nêutrons do boro é 7. Olha só, o nitrogênio e o boro eles vão apresentar a mesma quantidade de nêutrons. Então, eles são chamados de isótonos, tá bom? Esse prefixo aqui, galera, ó, iso, esse prefixo iso, que ele aparece, ele quer dizer igual, tá? Então, isótopos, números atômicos iguais, massas diferentes. Isóbaros, número atômico diferente, massa igual. E os isótonos vão ter número atômico e massa atômica diferente e o número de nêutrons igual, tá bom? Sim. Os isótonos, eles vão apresentar, ó, tanto o número atômico como o número de massa diferente. O que vai ser igual? O número de nêutrons. Professor, e como é que eu determino o número de nêutrons? Eu vou pegar a massa e subtrair aqui, ó, do número atômico. A massa do nitrogênio é 14. O número atômico dele é quanto? 7. 14 menos 7 dá 7. O do boro, ó, a massa é 12 e o número atômico é 5. Então, 12 menos 5 é 7. Perceba que eles são iguais. Se o número de nêutrons é igual, então eu estou diante de um isótono. Perceba que esses nomes são muito parecidos, tá bom? Então, como é que eu faço para tentar lembrar, né, o que é o que aqui? Ó? Os isótonos, vou até colocar aqui, grifar, com marca-texto, acho que facilita. Ó. Isótonos, tá vendo a letra N aqui? Ó? Esse N, a gente pode relacionar esse N aqui ao que? Aos nêutrons. Então, esse N aqui vai indicar que os isótonos vão apresentar o mesmo número de nêutrons, massa e número atômico diferente. Aqui em cima, isóbaros, né? A gente vai pegar aqui, ó, grifar a letra A. Porque lá pela nossa equaçãozinha, a letra A, ela está relacionada justamente ao que? A massa, tá bom? Então isso aqui, ó, o A aqui, ele quer dizer massa. E lá em cima, os isótopos, se a gente for pegar os isótopos, a gente vai marcar aqui a letra P, que o P está relacionado aqui, ó, ao que a gente chama de prótons, tá? E os prótons é a mesma coisa do número atômico. Então, facilita aí o nosso entendimento, tá? Quando a gente for trabalhar com essas classificações, se a gente tiver isso em mente, facilita mais na hora de classificar os elementos químicos. Tudo bem, galera? Posso continuar, galera? Vamos aplicar o que a gente aprendeu aí. Vamos pegar algumas questõezinhas aqui. Vamos desenrolar aqui. Beleza. Proposta aí para vocês, tá, galera? Tem que ser participativo aí comigo, senão não vai. Olha só, a primeira questão... Sim, Jonas, está sendo gravado, tá? Eu coloco lá depois no YouTube e posto lá no grupo de vocês. E as anotações também eu salvo em PDF e encaminho para vocês. O que eu quero que vocês façam aí nessa questão? Determine a massa, número de prótons, de elétrons e nêutrons presentes nos elementos químicos citados abaixo. Então, eu quero que vocês façam o seguinte. Ó. No item A, eu tenho um carbono. Então, eu quero que vocês venham aqui, ó, e vocês vão me dizer justamente a massa dele, número atômico, número de nêutrons e o número de elétrons. Beleza? Esse aqui eu vou fazer com vocês. Tá? Aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o outro.
Então vamos fazer junto esse aqui, ó. Qual é a massa do carbono? Olha aí de cara, qual é a massa do carbono? 12. Beleza, show de bola. Número atômico. E cara aí, 6. Beleza. Tenho aqui, ó, a massa, tá aqui. E aqui embaixo tem o número atômico, beleza? Número de nêutrons, galera. Número de nêutrons, como é que eu calculo? Eu vou pegar a massa e subtrair do número atômico, não é isso? Então, beleza, ela já respondeu aí, ó. 12 menos 6 dá exatamente 6. Show de bola. Alguma dificuldade nisso aí? Muito tranquilo, não? Então, e o número de elétrons, professor? Como é que eu calculo o número de elétrons? Os elétrons, como não tem carga, tá? Aqui nesse elemento químico que a gente não viu ainda, o elétron ele vai ser igual ao número atômico. E o número atômico ali em cima é quanto? 6. Como não tem carga nesse elemento químico, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Por quê, professor? Porque os prótons eles são positivos. Então eu tenho 6 cargas positivas e para ser nulo eu tenho que ter 6 cargas negativas. Por isso que os elétrons é igual à quantidade de prótons, beleza? Então, quando o elemento químico não vem com nenhuma carga em cima dele, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Então não precisa nem fazer cálculo, beleza? Já já a gente vê quando tem carga. Por enquanto não tem carga. Então a gente vai fazer aí o restante. A gente vai pegar aí o magnésio. Vocês peguem aí, já vão respondendo, tá? Depois a gente vai só preencher esses dados aqui. Que aí é o tempo que eu coloco aqui. Perceba que fazer isso aqui não tem trabalho nenhum, né, galera? É bem simples. É só subtrair para determinar a quantidade de nêutrons e o resto já está aí, né? Não tem muito o que fazer, não. Eu coloquei aqui só para a gente praticar, beleza? Show de bola, mano. Show de bola. Maria já colocou ali 24, 12, 12, 12. Tá certo. Show de bola. É isso mesmo. O Daniel também, ó, já desenrolou. É isso aí, galera. Tá? É isso aí. Não tem erro, não. Muito tranquilo. Dá pra fazer de boa. Eu já tenho um TDzinho prontinho lá pra vocês, viu? Terminou a aula aqui, eu vou jogar o TD lá pra vocês. E a gente vai discutir esse TD na próxima aula. Então, tô vendo aí que a galera já tá se garantindo, já tá desenrolando aí as questões. Vou só colocar aqui, ó. Daniel já desenrolou a C também. Show, galera. Show, show de bola. A galera tá até digitando aí mais rápido no celular. Beleza. Olha só. Vamos pegar aqui. Vou só pegar aqui, ó. O item B. Então a gente agilizar aqui, ó. Massa, 24. Número atômico, a galera já respondeu a 12. Número de nêutrons, 24 menos 12 é 12. Número de elétrons é igual ao número atômico também, é 12. Aqui o Daniel já respondeu o item C. 27, 13, subtrai aí, né? Vai dar aqui o número de nêutron igual a 14. E o número de elétron igual ao número atômico, 13. O item D, a massa, 40. Número atômico, 19. Daniel também já desenrolou. Subtrai isso aí, dá 21. Beleza? E o número de elétrons igual a 19. Que o item é 40, 20, 20 e 20, né? Tranquilão, ó. 56, 26. Subtrai isso aqui, vai dar 30. E o número de elétrons, 26. Show, galera? Tranquilo? Tá dando para fazer aí? Alguém sentiu dificuldade? Olha aí. Beleza. Senti firmeza. O pessoal aí
Já entendeu a ideia? Não tem dificuldade nenhuma, galera. Dificuldade nenhuma, tá? Olha aí a segunda questão aí, ó. O que eu quero que vocês façam aí? Eu quero que vocês peguem aí esses elementos químicos que eu coloquei aí e eu quero que vocês classifiquem ele, tá? Em isótopos, isótonos ou isóbaros. Então, para você fazer isso aí, você vai pegar os elementos químicos, você vai identificar o número atômico, a massa, o número de nêutrons e os elétrons. Os elétrons não precisa, mas você precisa da... Não, bota os elétrons também. Faça a mesma coisa para cada um desses elementos químicos, tá bom? Aí depois você vai fazer o comparativos entre eles, tipo, quem é que tem o mesmo número atômico? Aí esses que têm o mesmo número atômico são chamados de isótonos. Quem é que tem a mesma massa? Os que têm a mesma massa são chamados de isóbaros. E aqueles que têm a mesma quantidade de nêutrons são chamados de isótonos. Então, se a gente for analisar isso aqui, ó, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Tá, deixa eu facilitar aqui, ó. Vou pegar esse elemento químico aqui, ó, carbono. Carbono, o número atômico dele é 15, a massa dele é 45. Beleza? Vamos começar assim, ó. Talvez fique mais fácil. Vou até apagar isso aqui, que senão a gente vai perder tempo. Acompanha comigo o raciocínio. Vamos analisar aqui só o número atômico. O número atômico do carbono aqui é 15. Beleza? Todo mundo compreende isso? Ótimo. O do flúor, que é o F aqui, o número atômico dele é quanto? 27. Aí se eu comparar o carbono com o flúor, eles podem ser chamados de isótopos? Não, né? Porque eles vão ter números atômicos diferentes. Ó, o A, ele também é diferente, é 25. Ele não é igual, eles não são isótopos. Aí eu vou para esse outro aqui, ó, 17. Diferente. 12, diferente. 16, diferente. Olha aqui o E. Vou até grifar ele aqui com uma outra cor. Ó. Se você pegar o E aí, ó, o número atômico dele é quanto? 25. O A é 25 também. Então, eu já posso dizer que esses elementos químicos aqui, ó, o A, que ele vai apresentar a massa 45, número atômico 25, ele vai ser isótopo de quem? Do E. Por quê? Porque o E também apresenta número atômico igual a ele, é 25, e a massa é 62. E a gente sabe que, a gente acabou de ver que os isótopos, né, para ser um isótopo, ele vai ter que ter o quê? Número atômico igual, que é o que a gente vê, ó, 25, 25, e massa atômica diferente, ó, 45, 62. Então, desses elementos químicos aí, os únicos que são isótopos vai ser o A e o E. Esses dois aqui, ó, são isótopos. Beleza? Tranquilo? Deu para entender os isótopos? O Daniel já tinha colocado aí. Marlon não? Marlon, a gente só pegou os elementos aí, ó, e verificou aqueles que vão ter o mesmo número atômico, tá? Os que têm o mesmo número atômico e massa diferente, eles são chamados de isótopos. Foi só isso que a gente fez. A Ana Carolina já foi lá para os isóbaros. Vamos dar uma analisada aí, ó. Deixa eu só pegar aqui a borracha para a gente conferir aí os isóbaros, tá? Deixa eu só colocar aqui logo a classificação novamente. Opa! Vou colocar aqui, ó. Isóbaros. A gente viu que os isóbaros eles vão apresentar número atômico diferente e massa iguais. Beleza? Não, mas é fácil, Mariana. Ó, o que a gente vai fazer aqui, ó? Presta atenção, pegar o marca-texto. O que a gente vai atrás? A gente vai atrás da massa só agora, ó.
como os isóbaros eles vão ter que ter massas iguais, então eu vou aqui, ó, o C. Qual é a massa dele? 45. Quem é que tem a massa 45 também? O A. Ó. O A tem massa 45. Tem alguém aqui que a massa é igual? Não, né? Ó. Os únicos que vão ter a massa iguais é esse aqui, o C e o A. Por quê? Ambos vão ter a mesma massa 45. Então, eu posso dizer que esses elementos químicos aí, ó, eu posso dizer que aqui, ó, com certeza, que o C e o A, eles são classificados como isóbaros. Beleza? Então, já fiz a classificação aí, ó. O C, porque a massa dele é 45, o número atômico é 15. E o A, ó, a massa dele é 45 e o número atômico dele é 25. Ó. Então, números atômicos aqui é diferente e a massa é igual. Aqui em cima, ó, a massa era diferente e o número atômico era igual. Beleza? E o que falta aí para a gente classificar agora são os isótopos. Os isótopos, eles vão lá, aqui, ó, o número atômico é diferente, a massa também tem que ser diferente, só que o número de nêutrons tem que ser igual. Então a gente vai calcular o número de nêutrons para cada um, beleza? Vou colocar uma cor diferente aqui. Vou colocar aqui, ó, número de nêutrons para esse, para esse, para esse aqui, para esse outro. Então, vou calcular o número de nêutrons de todos. Calma, mulher. Como é que a gente calcula aqui o número de nêutrons, Mayara? Eu vou pegar a massa e subtrair aqui, ó, do número atômico. A massa dele aqui é quanto? Não é 45? O número atômico não é 15? Então eu vou pegar aqui, ó, 45 menos 15 vai dar quanto? Daniel já marcou aí, já fechou, mas eu vou fazer aqui para todos, tá, Daniel? Tem um pouquinho de paciência aí que vai dar certo, brother, mas agradeço, já desenrolou aí. Só para a galera aqui pegar a questão, ó. Então vamos lá. Aqui vai dar 30, aqui vai ser, ó, 65 menos 27, vai dar quanto aqui, galera? Aqui, ó, 45 menos 25, aqui é 55 menos 17, 42 menos 12, 46 menos 16 e aqui 62 menos 25, beleza? Então, se a gente pegar esses aqui, ó, se a gente pegar aí 65 e subtrair de 27, só fazer os continhos aqui rapidinho, galera. 65 menos 27, aqui dá 38, ó. Então 38 nêutrons. Aqui dá 20. Aqui é 55 menos 17, vai dar 38. Aqui é 42 menos, ó, aqui vai ser 42 menos 12, vai dar 30. Aqui 16, 46 menos 16 dá 30. E aqui, ó, 62 menos 25, que dá 37. Beleza? Então, presta atenção. O que eu fiz aí, ó? Eu determinei os números de nêutrons. Então, eu vou avaliar aqueles que vão ter o mesmo número de nêutrons. Então, eu venho aqui, ó, 30. O C tem número atômico 30. O H também tem número atômico 30. E o B também tem número... Aliás, o número de nêutron 30. Tá bom? Então, eu posso dizer que esses elementos químicos aí, ó... Vou colocar aqui dentro desse colchete, ó. O C, o A e o B, eles são chamados de isótopos. Por quê, galera? Porque eles vão apresentar o mesmo número de nêutrons, ó. O número de nêutrons entre eles vai ser igual, porém a massa, ó,
a massa deles vão ser diferente e o número atômico também é diferente. Então, eu posso dizer que eles são isótopos. Tem outro aí que bate, se a gente for analisar, ó, eu posso dizer também, vou pegar uma outra cor aqui, ó. Vixe, estou nem visualizando a cor da canetinha que está aqui. Deixa eu botar só o marca-texto aqui, ó. Eu posso dizer isso aqui, galera, ó. Só mudar aqui a cor. Perdão, vamos lá. O F, o número de nêutrons dele é 38. E o G também, o número de nêutron dele é igual a 38. Beleza? Então, esses elementos químicos aí também é um outro grupo, ó. É um outro grupo, o F. Quando eu comparo ele com o G, eles também são isótonos. Por quê? Porque eles vão apresentar massas diferentes, número atômico diferente e mesmo número de nêutrons, tá bom? Quantidade de nêutrons é igual. Perceba que aí é um outro grupo. Maria Clara, exatamente, F e G, beleza? A Ingrid não entendeu. Ó, Ingrid, o que a gente está fazendo aí, tá? Você entendeu como é que calcula o número de nêutrons? Vamos começar daí. Acho que nosso ponto de partida seria esse. Não é isóbaro, porque o isóbaro, ó, o isóbaro é quando eles vão apresentar a mesma massa, tá bom? Olha só, isóbaro é quando eles têm a mesma massa e número atômico diferente. Qual desses elementos químicos tem a mesma massa? A gente colocou aqui, ó, o C e o A. Por quê? O C, a massa dele é 40, aliás, a massa é 45 e o A também a massa, ó, é 45. Então, o número atômico desse aqui e desse aqui são diferentes. Então, eles são isóbaros. Tá bom? Os isótonos são aqueles que vão apresentar, ó, número atômico e massa. Ixi, escrevi ali errado, talvez tenha sido por causa disso. Deixa eu colocar aqui, ó. Número atômico aqui e a massa deles tem que ser diferente. Deixa eu colocar preto aqui, ó. Tem que ser diferente. A única coisa que tem que ser igual é o que? A quantidade de nêutrons. E foi o que a gente fez, ó. A gente saiu calculando o número de nêutrons de cada um. E depois a gente verificou os que apresentavam o número de nêutrons iguais. Exemplo, o C, o H e o B, eles vão ter o mesmo número de nêutrons, porém a massa e o número atômico é diferente. Aí depois o F e o G, eles também têm o mesmo número de nêutrons, só que massas diferentes. Então esses aí são chamados de isótopos. Isso significa o que, Ingrid? Ó, que pelo fato de um elemento químico ser isóbaro do outro, isso não anula o fato de ele poder ser também isótono um do outro, tá? Talvez sua dúvida tenha sido em relação a isso. Porque como eu já tinha citado aqui o C, né? Ó, e ele foi citado aqui também. Mas isso não importa. Assim como o A ele é isótopo de E, o A é isóbaro de C, e o A ele é isótono de C e de B. Entendeu? Exato. Esse não é tudo parecido. Mas tem que se ligar, tá? Deles. Pega a dica anterior lá que eu dei. Vamos lá. Vamos passar. Posso passar aí, galera? Eu acho que deu para entender isso aí, né? Vou lá. Vamos falar agora de um negocinho aqui, galera. De íons, né? Compostos iônicos. Que a gente vai falar sobre cátions e ânions. Beleza? Aí a gente aqui é a última informaçãozinha dessa aula, galera. Tem que ter muito cuidado com isso aí. Íons vão ser aqueles elementos químicos que vão apresentar cargas positivas ou cargas negativas, tá? Então, vai a primeira definiçãozinha aqui, ó. Os cátions
são aqueles elementos químicos que apresentam cargas positivas. Não, o ânion é carga negativa, tá bom? Os compostos aniônicos, eles vão apresentar cargas negativas. Então a ideia é essa. Ó. Os elementos químicos que apresentam cargas positivas são chamados de cátions. E os que apresentam cargas negativas são chamados de ânions. Então, analisando esses exemplos aqui, ó, o oxigênio e o cálcio. Esse aqui, ó, perceba que ele tem uma carga o quê? -2. Como ele tem uma carga -2, ele é chamado de ânion, tá? É um ânion. Por quê? Porque tem carga negativa. Esse aqui que tem carga positiva, ele é chamado de cátion. Carga positiva. Exatamente. O cálcio seria um cátion. Então, algumas pessoas, né, alguns livros, eles tá vendo que essa carga aqui, ó, ela pode ser -1, -2, -3. Geralmente elas trabalham, né, nisso aqui, ó, -1, -2, -3, consequente e outros, né? O SCAT é a mesma coisa, ele pode assumir carga +1, +2, +3 e por aí vai, tá bom? Eu tô vendo aqui, Mariana. Seu computador não tá com frescura, não. Então, galera, vamos lá. Ó, o que a gente vai ver aqui, ó, é o seguinte. Aqui eu quero o seguinte, ó. Eu quero que a gente determine em ambos a massa, o número atômico, o número de nêutrons e o número de elétrons, tá? A gente vai fazer a mesma coisa lá que a gente fez nas outras. A gente vai ver a massa, o número atômico, o número de nêutrons e o número de elétrons. Beleza? Então, vamos lá. O oxigênio, qual é a massa do oxigênio, galera? Todo mundo sabe que aqui que é a massa 16. Show de bola. Número atômico 8. Número de nêutrons, subtraiam, né? Ó. 16 menos 8. 8. Show de bola. Qual é o detalhe, galera? Qual é o detalhe? Esse detalhezinho aqui, ó. Número de elétrons. Qual é o número de elétrons aí? 8. Se eu falar para vocês que não é 8, tá? Quando, galera, ó, quando vem com essa cargazinha aqui negativa, a quantidade, deixa eu só colocar aqui, vou botar essa informaçãozinha aqui, ó. Os compostos iônicos, o número de elétrons sempre vai ser diferente do número atômico, tá bom? Compostos iônicos, isso é para compostos iônicos. Aí vocês vão falar assim, professor, mas lá no outro era igual. Era, mas não era composto iônico. Mas quando aparece carga, é diferente. Então qual é o significado dessas cargas? Vamos com calma, tá? Que a galera confunde muito aí, ó. Quando eu tenho uma carga negativa, essa carga negativa, um ânion aqui, ó, quer dizer que ele ganhou elétrons. Aí é o problema. Porque geralmente quando você vê a carga negativa, você associa a perda. E o positivo você associa o quê? A ganho. Mas é o contrário. Quando tu tem uma carga positiva, isso quer dizer que tu perdeu elétrons. Tá bom? Quer dizer que o elemento químico perdeu elétrons. Então, quando a gente for calcular aqui, ó, o número de elétrons, ele vai ser
o número atômico, tá? Mais a carga. E o esquema é o seguinte, ó. A carga aqui na negativa, se é negativa, ela vai vir aqui, ó, positiva. Eu vou botar aqui mais 2. Por que é positiva? Porque ele ganhou elétron. E aqui, ó, quando é positivo, tu vai colocar lá o valor negativo. Então aqui, ó, calma aí, galera, calma aí. Vai ser isso agora, tá? O esquema é o seguinte, ó. Os elétrons aqui, ó, vai ser o número atômico, que é 8. Esse sinal negativo aqui quer dizer que ele ganhou o elétron, tá? O sinal negativo quer dizer que ele ganhou. Não quer dizer que ele perdeu. Fica positivo, exato. Por que isso, tá? Deixa eu explicar isso para vocês. Por que isso? Porque o elétron, ele é negativo. Se ele ganha elétrons, ele fica mais negativo, entendeu? Então, por isso que a carga é menos 2. Quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, então a gente vai colocar, a gente vai somar, a gente não vai subtrair. Exatamente, ó. Então, toda vez que tiver negativo, você vai vir com o sinal contrário aqui, ó. Você vai colocar positivo. Então, 8 mais 2, 10. Então, esse elemento químico aqui, ó, você vai dizer que ele é igual a 10. Então, toda vez que for negativo, você vai somar, galera. Beleza? Você vai somar. Quando for positivo, você vai subtrair. Exatamente. É só isso, só lembrar disso, ó. Quando é negativo, soma. Quando é positivo, subtrai. Senão, a galera vai errar. Beleza? Então aqui, ó, número atômico, a massa, 40. Número atômico, 20. Número de nêutrons, subtrai. 40 mais 20, 20. Número de elétrons vai ser o 20. Tá positivo? Vou subtrair. Menos 2. Vai dar igual a quanto? 18. Então, número de elétrons, 18. Não é confuso não. É tranquilo. É só lembrar disso aí. Tá? O bizu é esse, ó. Veio negativo, soma. Veio positivo, subtrai. Só isso, só inverte. Posso, Paulo? Ó, vou colocar até um outro elemento químico aqui. Deixa eu escrever aqui. Vou colocar aqui. Botar o flúor. O flúor, o número atômico dele vai ser 9. Deixa eu ver só o peso dele ali. Eu vou colocar aqui sendo 19, tá bom? Sendo 19. Aí você vai fazer... Aí ele vai ter uma carga aqui, ó, menos 1. A carga dele é menos 1. Aí eu quero que você me dê aí a massa, número atômico, número de nêutrons e o número de elétrons. Beleza? Olha lá, Paulo, o que a gente vai fazer? A massa dele, ó, é 19. De boa aqui, tá bom? O número atômico é o que está aqui embaixo, é o menor, é 9. Número de nêutrons, eu vou subtrair. 19 menos 9 vai dar 10. Tranquilo? Último passo, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui os elétrons, ó. Os elétrons vai ser um número atômico, que é 9. Tá vendo esse sinal negativo? Se for negativo, eu vou fazer o quê? Eu vou somar. Mais a carga, que é 1. Tá? Então, 9 mais 1 vai dar igual a quanto? A 10. Exatamente. Vou pegar outro elemento químico aqui. Vou colocar um elemento químico agora. Vou colocar aqui o alumínio. Beleza? Vou só ver aqui o número atômico do alumínio. Não sei de cabeça. É 13. Pronto. O alumínio é 13 e 26. A carga dele é mais 3. Vamos lá fazer isso aqui, ó. Massa, número atômico, número de nêutrons
em número de elétrons. A massa sempre é maior, tá bom? Não, nem sempre. Nem sempre, Maria. Você pode inverter. A questão é que, para a gente lembrar, sempre a massa vai ser maior, tá? Então, vamos lá. Ó. A massa aqui, 26, número atômico 3, número de nêutrons. Subtrai lá, né? 26 menos 13 dá 13. Número de elétrons vai ser um número atômico, que é 13. Tá vendo o sinal positivo? Vem aqui ao contrário, vem subtraindo. 13 menos 3 dá 10. Pronto, acabou. Viu como é fácil? Nenhum problema aí, né, galera? Dá tranquilo. Dá de boa para fazer. Então, um pontinho para quem resolver isso aí, ó. Um pontinho, viu, galera? Valendo um ponto. O primeiro que resolver, viu? Não vale chutar não, viu? Tem que mostrar os cálculos. Vamos lá, galera. Todo mundo vai ganhar um ponto aí. Deixa eu só mostrar aqui para vocês como é o esquema. Ó. Aqui eu tenho um elemento químico A. Vou botar aqui, ó, 35 e 17, tá? Tá vendo aqui que aqui, bem aqui tem uma carga negativa, carga menos 1. E aqui eu tenho um elemento químico, o B, que o número atômico, a massa é 39, número atômico 19. E a carga dele é mais aqui, ó. Então vou colocar mais 1. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai determinar a massa, número atômico, número de nêutrons e o número de elétrons, tá? A gente vai fazer o mesmo esquema aqui, ó. A massa, número atômico, número de nêutrons e número de elétrons. Então, quando a gente for resolver essa questão aí, ó, vai ficar assim, a massa aqui 35, a massa desse outro é 39. O que a gente já pode descartar aqui, ó, ele não pode ser isóbaro, beleza? Por que ele não pode ser isóbaro, professor? Porque a massa entre eles é diferente. Então não pode. Isso aqui está descartado. Exatamente, a massa é diferente, não pode. Então, quem botou o item B aí, ó, perdeu ponto já. Eu vou ver aí no chat. Tô brincando, cara. Lá vai o número atômico, ó. O número atômico é 17. Tá aqui 17. Aqui é 19. 19. Opa, também eles não podem ser isótopos. Porque os números atômicos são diferentes. Então essa aqui também não pode ser o item correto. E aqui o número de nêutrons, tá? Vou analisar aqui o número de nêutrons. Eu vou subtrair, tá? Pega aí, vamos fazer a subtração. A gente vai pegar esse 35 aí e subtrair de 17. Então o número de nêutrons é 18. E a gente vai pegar ali, ó, 39 e subtrair aí de 19. A gente vai ver que é 20. Então, eles também não são, tá? Eles não são isótonos. Por que eles não são isótonos, professor? Porque também o número de nêutrons deles não são iguais. Aí vocês dizem, então você enganou a gente, né? Porque você não falou, não é isótopo, não é isóbaro, não é isótopos. E só faltou aí isoeletrônicos, né? Professor, o que é isoeletrônico? Deixa eu explicar aqui para vocês. Iso quer dizer igual. Eletrônico vem lá de quê? De elétrons. Remete a elétrons. Então a gente vai calcular aí a quantidade de elétrons. Ó.
O E vai ser 17. Esse menos aqui, ó, ele vai ficar mais. Então vai ficar 18. Não é isso? E aqui, ó, número de elétrons vai ser 19. Esse mais aqui vai ficar menos. Então vai dar 18 elétrons. Ou seja, esses elementos químicos eles vão apresentar a mesma quantidade de elétrons. Então, eles são classificados, galera, anota aí, ó, como sendo isoeletrônicos. Isoeletrônico quer dizer a mesma quantidade de elétrons, tá? Eu não tinha falado isso para vocês, mas anota aí essa informação. Isoeletrônico quer dizer que eles vão apresentar a mesma quantidade de elétrons. Tem um elemento químico com a mesma quantidade de elétrons, ele é um isoeletrônico. Beleza? Todo mundo aí faturou um pontinho, tá? Até aqui, ó. Mais um. Vale mais um. Quem tirou o print aí ganhou um ponto. Então, turminha, é isso. Eu vou fechar aqui. Manter. Voltar aqui. A gente conseguiu aí, tá? Trabalhar aí 1h e tanto essas questões. Eu acho que deu para entender, né? Eu acho que deu para transmitir essa parte aí. Não é tão difícil. O que eu vou combinar com vocês? Eu vou mandar para vocês um TD que eu tenho sobre esse conteúdo, que é justamente para vocês praticarem, né? Vocês não fazem, professor, nada de explicar é muito fácil, mas aí que vem a prova, todo mundo tem dificuldade. Mas eu mando o TD para vocês, que aí vocês vão tentar resolver durante a semana esse TD. E na próxima semana, a gente vai pegar essas questões para resolver ela. Aí na outra, a gente faz uma atividadezinha lá no Classroom, que é justamente para fazer a prova, tá bom? Joel, isoeletrônico é só aqueles elementos químicos que apresentam a mesma quantidade de elétrons. E sim, eu vou mandar agora, tá bom? Vou mandar agora esse TD, se não eu esqueço. Aí eu vou mandar no grupo, galera. Eu vou mandar lá no grupo, tá bom? Sim. Que vou postar essa nossa aula lá no meu canal do YouTube. Fazer aqui o merchandise. Quem não se inscreveu, inscreve lá. Corre lá, se inscreve. Aciona o sininho lá, ó. Dá like, aciona o sininho. Para quando tiver as videoaulas, ele alertar vocês que tá lá, tá bom? Vou virar YouTube. Já tenho 100 seguidores, cara. Só preciso de mais 1 milhão. Dá certo. Então, turminha, valeu. Agradeço a presença de vocês. Eu vou matar a saudade aí um pouquinho de vocês. E eu vou lá, tá bom? Peraí. Eu tenho que fazer uma parada aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui o pessoal. Quem tiver com as suas câmeras, liguem aí, tá? Que aí eu vou tirar aqui a foto, brother. Nossa foto aí, para vocês aparecerem, tá? Eu mostrar pra chefa que eu tô trabalhando também. Então, digam aí X para sair na minha foto. Todo mundo X aí, vai. Vai aparecer aqui na legenda. Tô zoando, pode colocar só X aí que dá certo. Beleza, show de bola, galera. Show de bola. Obrigadão. Tchau, boa tarde pra vocês. Valeu, João. Você é show, brother.